Graças a Deus. Igreja, nós vamos então prosseguir a ministração que está sendo feita tendo a mente de Cristo em nós. Então hoje nós vamos falar de mais alguns princípios que são requisitos básicos para o Espírito Santo corroborar na nossa vida. Caso não tenhamos esses requisitos, vai ser só um cristão religioso que não vai agir como Cristo agiria, porque o Espírito Santo veio corroborar, ele não veio fazer a obra só, ele precisa da nossa cooperação para nos desenvolver. Então nós vamos ler hoje mais alguns princípios, com base na carta de São Tiago. Se você tem a Bíblia, nós vamos ler em São Tiago, capítulo 1, o verso 8. Nós vamos ler na tradução amplificada. Carta de São Tiago, capítulo 1, o verso 8, que diz o seguinte: o homem de dois pensamentos é hesitante e instável em todos os seus caminhos. Agora o verso 7. Não pense que tal pessoa receberá do Senhor Deus alguma coisa. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi lida, Senhor. Estamos hoje em mais uma etapa desta ministração, tendo a mente de Cristo em nós. Meu Deus amado, que todos possam serem iluminados, aperfeiçoados na Tua palavra, fundamentados na Tua verdade. Senhor amado, que o Teu Espírito possa encontrar liberdade em nossas vidas para corroborar conosco, nos ajudar a nos aperfeiçoarmos em agir como Cristo agiria em qualquer situação, porque este é o plano de Deus, que cada servo e serva do Senhor se assemelhe ao procedimento que Cristo faria no nosso lugar, porque somente assim que a unção de Deus flui em alguém. O poder de Deus não flui com princípios adâmicos e carnais, mas quando agimos à semelhança de Cristo, que o seu poder, ó Pai, é manifesto. Abençoa todos os presentes e opere ricamente, abundantemente, o teu aperfeiçoamento sobre a tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Igreja, então nós estamos prosseguindo a ministração tendo a mente de Cristo em nós. Então estamos falando de fundamentos impróprios que entravam o aperfeiçoamento do cristão. Então todos têm que ter uma visão clara. Quando você se converteu, você poderia ter alcançado, e recebe mesmo, bênçãos, porque alguém orou para você. Mas ao você se dispor a servir a Cristo, vai chegando certos períodos que não adianta mais ninguém ficar orando para você ou querer correr atrás das bênçãos. Você deve procurar o aperfeiçoamento, porque você recebeu o Espírito Santo, e ele então foi enviado para corroborar no nosso homem interior, e então nós temos que ter os requisitos para o Espírito Santo nos ajudar. A palavra corroborar é auxílio para nos ajudar. Então o Espírito de Deus não vai operar sozinho, ele vai nos ajudar. Então ele espera requisitos de nós para nos ajudar, como já foi mencionado, um jovem, uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Então a pessoa que está ensinando está ali corroborando até que aquela pessoa, o jovem, a criança, aprenda o equilíbrio e ande sozinho. Então esse é um princípio de analogia com coisas corriqueiras da vida, com coisas espirituais. O crescimento espiritual é através da corroboração do Espírito Santo, mas a pessoa que quer, ele tem que cooperar. Então existem princípios que temos que ter. Recapitulando, temos que ter princípios claros.
a motivação diária em Cristo. A pessoa que é motivado só com coisas desta vida, nunca vai ter corroboração do Espírito Santo. A sua motivação é a casa de Deus, orar, buscar o Senhor e a sua justiça. Se não tiver isso em você, vai ser um cristão religioso. Crê, sabe cantar, pregar, quer fazer a obra de Deus, mas vai entravando o mover do Espírito Santo. Porque nós temos que passar a agir com a mente de Cristo. Então tem que ter a motivação certa. Nós temos que ser um povo que não se conforma com este mundo. A nossa atitude não deve ser condizente como o mundo faz. Mentira, engano, não pagar impostos, não devolver dízimo e oferta. Isso aí é conformar com o mundo. A pessoa não tem prazer na casa de Deus. Tem pessoa que combate até ofertar na obra de Deus, dizimar, mas gasta com coisa supérflua, com esta festa da carne, quer dizer, carnaval, festa da carne, gasta fortunas, pessoas que investem milhões, e quando fala em ofertar para a casa de Deus, critica e ataca, ou seja, conformidade com o mundo. Mas o cristão tem que ter desejo das coisas de Deus, não desfalecer na hora das lutas, ser fiel, adorar a Deus a todo momento, e não deixar nada te desfalecer, e guardar a língua. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que só declara bênção, mas a pessoa murmurador, fofoqueiro, engano, falatório, mencionar a vida alheia com motivos torpe ou de denigrir alguém, você vai ser derrotado com certeza. Então já são princípios que já foram falados. Então nós vamos falar hoje mais dois. Veja que Tiago, ele declara: a pessoa de dois pensamentos é como a onda do mar. Está lá em cima, no outro dia está lá embaixo. E uma pessoa dessa não recebe nada de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado se você está instável na mente. O que é instabilidade? Tem dia que está fervoroso, tem dia que capita a mensagem, passa um tempo já não quer mais. Por exemplo, Deus chama você para o ministério. Deus levanta o ministério com visões específicas, por isso que tem vários ministérios. Então se você foi chamado, convocado, Deus te trouxe aqui, você veio convocado ou se converteu, o que ocorre? Porque Deus quer que você cumpra uma visão, um chamamento, um objetivo para agradar a Deus. Mas tem cristão que ouve a mensagem, ouve falar da visão de Deus, que nesse ministério é tão clara, nos envolver na batalha, sermos intercessores, procurarmos agir como Cristo, ganharmos almas. É uma visão bem lúcida e clara. Mas tem cristão que ouve a mensagem, a palavra, e ele se apega, passa um dia, passa uma semana ou um período de tempo, ele fala: não quero esta visão para mim não, isso não é para mim não gosto disto, e ele fica instável. Ou seja, tem período que aceita, tem período que não aceita, e a pessoa então é instável. Quando o Espírito Santo percebe isso no crente, isso vai ser empecilho para a pessoa não ser corroborado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer ver o tanto que nos apegamos à ordem de Deus. Veja o exemplo de Abraão. Deus deu a visão para ele: Abraão, tu vais ser pai de muitas nações, olha aí para o céu e veja as estrelas, se tu puder contá-las, será o número do teu povo. Então Abraão teve a visão clara de ser nação, e ele não se deixou levar pela idade da esposa que era estéril, pela sua idade centenária, mas ele falou: Deus falou, vou até o fim, cumprindo esta visão de ser uma grande nação para Deus ser louvado. Nada o mudou. Veio nações, veio inimigos, a própria esposa zombou dele, que ela já era tão velha que não poderia dar um filho legítimo, mas ele manteve firmeza na visão, não teve instabilidade mental, manteve firmeza no que Deus falou. Então isto é um procedimento que temos que ter, porque o Espírito Santo lança a palavra para o ministério, fala com a igreja, e o Espírito Santo fica percebendo o quanto nós nos apegamos ao que Deus quer que se faça. Aí a pessoa começa, ou desiste, ou não vai longe, ou acaba retrucando, então essa pessoa é reprovado. Não tem como o Espírito Santo corroborar com a pessoa instável, porque está escrito na palavra: o homem de pensamento duplo, dobre, é instável,
é inconstante, não pense que tal pessoa receberá algo de Deus. Então a pessoa envolve na reunião familiar, como anfitrião, como obreiro na casa de Deus, a pessoa se envolve de todo o coração e passa um tempo, ele desiste, ou não quer mais fazer. Então isso ocorre para todo lado. Você pode ver que tem pessoa que é instável no casamento, tem pessoa que não para em emprego nenhum. Ele começa bem, de uma hora para outra ele fala, não quero isso não. Tem pessoa que começa um curso, ele não vai para frente. Isso aqui não é o que eu queria, e não chega a lugar nenhum. Então essa pessoa não chega a lugar nenhum mesmo. Até no mundo secular é assim, e muito mais espiritual. Você tem que falar, é isso que eu quero, e vou até o fim, e Deus me ajudará. Por quê? Porque quando vamos agir semelhante a Cristo, Deus vai dar mais palavra para ser feita. Jesus não recebeu uma missão de vir à terra e ser o bode expiatório, morrer no nosso lugar, assumir o nosso pecado, de fazer expiação por nós, de ser aquele que seria o Cordeiro de Deus, ou seja, que seria sacrifício vivo para derramar o seu sangue. Então ele teve que cumprir o chamamento, a visão de Deus, e não desistir. Foi traído, foi abandonado, foi negado por muitos, mas ele preferiu cumprir o que Deus mandou. Não teve pensamentos doble ou inconstância, e então Deus pôde operar na vida dele. Então um dos piores problemas que a igreja enfrenta é este: obreiros, evangelistas, pastores, pessoas que mexem na área do louvor, do ensino. Geralmente, quando a pessoa é dobre no pensamento, ele não vai muito longe. Aí ocorre um fator curioso: toda pessoa instável, ele é infiel. O que é infiel? O pastor me manda, eu vou onde eu quero, porque ele fica procurando novidade. Já que na igreja ele não está querendo cumprir o que Deus deu, ele vai querer cumprir outro lugar, só que ele vai ser reprovado. Mas eu vou no lugar, o pastor é usado, lá é muita unção. Vou naquele evento. Você pode até ir, mas como rebelde, você está sendo infiel ao que Deus te deu, e a pessoa então vai quebrar a cabeça, você não vai parar em lugar nenhum mais, porque ele já foi reprovado, ele é infiel. Você pode ler lá em 1 Coríntios 4, de 1 a 2, Deus dá um ministério para cada um, Deus dá a dispensação para fazermos, mas contando que sejamos fiéis. Fiel quer dizer cumprir o que Deus pede, no que Ele nos chamou para fazer. Mesmo que você não está vendo nada, mas Deus está vendo a sua fidelidade de cumprir a obra de Deus. Eu me lembro que quando Deus deu a ordem para mim, para o pastor Carlos pregar numa congregação, e Deus falou, vão lá e ganhem aquelas vidas para o Evangelho. E era um local de difícil acesso, um local insalubre, um local longe do centro da cidade, um local que só havia pobres e pessoas até com hanseníase ou lepra. Mas Deus falou, vão lá e preguem. E ninguém queria ir. E fomos, estava período de chuva, o telhado caiu, levamos caibro para arrumar o telhado, que ninguém queria arrumar, mas estava cumprindo a ordem, fiel a Deus, e cumprindo o que Deus mandou, Deus foi confirmando o ministério. Os outros que queriam fazer o que bem entendia, ou não era fiel, desistia no meio do caminho, estão até hoje como crentes, mas religiosos, não vai para frente. Deus não pôde aprová-los, não pôde a unção liberar sobre eles. Por quê? Porque foram reprovados em inconstância. Todo inconstante é infiel, ele não cumpre o que Deus manda, e ele fica procurando novidade. Então você tome muito cuidado com este fator, porque senão você nunca vai agir semelhante a Cristo. E se não agir como Cristo agiu, você vai paralisar na vida espiritual, você vai ser um fracassado na vida. Você pode ver que tem muitos obreiros que desistem da casa de Deus e falam, a minha visão é essa, Deus falou isso comigo, mas foi da cabeça dele. Aí começa a fazer o que Deus não mandou, dá errado, depois não para em lugar nenhum mais. Ele fala, nenhuma igreja presta, e vai ser um desviado na vida. Por quê? Porque é inconstante. A inconstância leva à infidelidade, e o infiel é reprovado por Deus. Jesus é o exemplo maior de fidelidade. Mesmo que teve que morrer na cruz, ele cumpriu até o fim
o que Deus mandou fazer para ele. Você pode ver na igreja, pessoas são chamadas para o louvor, para ser evangelista, ajudar, abrir reunião familiar, ajudar o pastor, a pastora, ajudar a obra de Deus. Tem pessoa que pode ser chamado fogo de palha, começa naquele fervor, mas é inconstante, e a inconstância é doença da alma, e nós temos que vencer isto, para o Espírito Santo nos ajudar. Enquanto você não mostrar fidelidade, o Espírito Santo não vai corroborar com você. Mas na hora que você fala, Espírito Santo, tu me chamou à obra de Deus, ao ministério, não largo por nada, vou cumprir até o fim. Ah, mas aquele lá me convidou para ir naquele evento, mas aquele lá me chamou para o retiro, mas aquele lá me chamou para ir naquela outra igreja. Você pode até ir por boa educação, comunique com a liderança, mas não adianta, não é a função sua, não é o que Deus te deu para fazer. E a pessoa acaba pensando que está agradando a Deus, ele vai para a miséria, ele vai ser um infiel da vida, é inconstante, e uma pessoa dessa não chega a lugar nenhum, vai afundar. Ah, mas Deus está operando, estou recebendo a oração, mas a obra é de Deus, Deus está provando se a pessoa é constante no seu chamado, na sua fidelidade, e se for reprovado, tchau e benção, vai ficar na escola de Deus reprovado. Ou seja, vai ser um crente que não vai adiante, a unção não flui na pessoa mais. Ele pode falar que prega, pode falar que canta, que dança, pode falar que sabe fazer de tudo na obra de Deus, mas a unção não vai fluir, porque está sendo reprovado. Então veja bem quantos requisitos temos que ter para o Espírito Santo nos ajudar. É igual andar de bicicleta, a criança está aprendendo a andar, tem que ter determinação, não pode ter medo, tem que ter coragem, tem que treinar. Aí aprende o equilíbrio e sai andando. Tem alguém ali corroborando para ajudar. Então o Espírito Santo é assim, ele quer nos ajudar a agir como Cristo, mas o Espírito Santo fica esperando. Nós estamos motivados com a obra de Deus? Estamos conformados com o mundo, fazendo o que o mundo faz? Fazendo as mesmas falcatruas do mundo? Não, nós temos que rejeitar o exemplo mundano. O exemplo é a palavra de Deus. A nossa língua está aberta ao mal ou é para abençoar? Nós estamos sendo pessoas que desfalecem ou estamos adorando a Deus diante de qualquer problema, certos da vitória? Então isso levará o Espírito de Deus nos ajudar. E como que você está de pensamento? Você tem amado o chamado de Deus, a visão de todo o coração, ou você tem mostrado infidelidade? Então praticamente você vai ser reprovado em ser inconstante. Então Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém juntamente com Pedro, e Tiago era irmão de Jesus, veja bem que Tiago não estava nem como os apóstolos quando Jesus evangelizava. Tiago converteu depois, que creu que Jesus era o Salvador, porque Tiago não era aqueles dos 12, ele era meio irmão de Jesus, nascido de José e de Maria, Tiago, como Judas, Tadeu, que era meio irmão de Jesus. Então ele tornou líder da igreja e ele escreveu esse princípio: toda pessoa que quer algo de Deus, ele tem que ser constante e mostrar fidelidade. Então a fidelidade é primeiro, depois que vem a unção. Tem pessoa que quer ser usado por Deus e quer ser honrado, quer o melhor de Deus, mas nunca mostra fidelidade. Isso ocorre com muitos pastores, evangelistas no ministério ou nos ministérios, cooperadores. A pessoa acha porque sabe a leitura da Bíblia, ou sabe alguma coisa da palavra, ou já canta ou prega, acha que a unção vai acompanhar. Não, a unção é decorrente do Espírito Santo corroborar conosco e sermos aprovados. E um desses fatores é o nível de fidelidade, o quanto a nossa mente é constante ou inconstante. Então você tem que falar: Senhor, estou entendendo o que tu está falando com a igreja e eu quero cumprir o que tu tem falado. E mesmo assim você observa, Deus fala com a igreja, mas tem pessoa que parece que é surdo, entra no ouvido e não entende, ou entra no ouvido e sai no outro. Tem falado da batalha, da intercessão, de agir no Espírito, de ter prazer, de ganhar almas, de ser uma pessoa que ore para desfazer o mal, visão de guerreiros, e tão poucos têm envolvido, tão poucos adotam o que Deus está falando. Mas
passa um tempo, uma pessoa convida, vamos naquele lugar, vamos no outro, e a pessoa vai com grande alegria, pensando que está agradando a Deus, está sendo infiel, está agindo de má fé, de engano, e acha que está agradando o Espírito de Deus, está sendo reprovado, é inconstante nos seus caminhos, porque não está cumprindo o que Deus mandou, está querendo satisfazer a si mesmo, ou seja, vai ser reprovado. Já pensou Jesus tivesse o princípio de falar, não, já estou cheio dessa visão que Deus me deu, de vir morrer nessa terra, por esses homens pecadores que não me ouvem, eu quero voltar para o céu. O que ia ocorrer? Jesus mostraria infidelidade ao Pai, e poderia querer voltar para a glória de Deus, mas seria reprovado, e não cumpriria o que Deus mandou, seria eternamente condenado. Mas Jesus recebeu a palavra lá no céu e falou, Pai, eu irei até o fim, independente do que sofreu e padeceu. Agora tem cristão que Deus está chamando, mas mostra inconstância, e por isso que não vê unção, e fica procurando em outro lugar, e vai ser reprovado. Nós não temos nada contra igreja nenhuma, mas o grande desafio é o que a pessoa está cumprindo para Deus. Esta é a realidade. Então toda pessoa que é fiel, ele terá a mente de Cristo com certeza. O Espírito de Deus manifestará na sua vida. Então aqui estão mais alguns fatores que nós temos que vencer para não sermos pessoas que têm fundamentos impróprios, que vai atrasar o mover de Deus. Então tome muito cuidado, não seja um reprovado da vida, mas seja uma pessoa que deixe Deus usar você para o grande avivamento. Amém? Então que você tenha entendido mais esta ministração, e as palmas bem forte para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos então orar, e ore com base neste fundamento. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi pregada e anunciada, na continuidade desta campanha, tendo a mente de Cristo em nós. Senhor, que venhamos vencer esse desafio, de sermos pessoas com a mente constante, mostrar fidelidade ao chamamento que Deus tem dado. Senhor, que a Tua palavra seja, Senhor, viva nos corações. Quantos têm sido, ó Pai, derrotados, e não há como o Espírito de Deus corroborar, porque muitos têm falhado na constância da fé, no chamamento que Deus tem dado. Muitos têm pensado que servir a Deus é fazer o que quer, mas Deus dá um chamado para todos nós, e devemos cumprir a risca, para o Espírito Santo corroborar. Não é o que nós queremos fazer, mas o que Deus dá. Senhor, aperfeiçoa a Tua igreja, ao Teu povo, manifesta da Tua glória santa e poderosa, do Teu divino poder. Meu Deus amado, opere grandemente, ricamente, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a ter a mente de Cristo, que Teu Espírito nos aperfeiçoe, corrobore conosco, Espírito Santo, que não venhamos ter fundamentos impróprios, que não venhamos, ó Pai, ó Senhor, atrapalhar a Tua obra de maneira alguma, mas que venhamos ser canal para Deus. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajude a sermos aperfeiçoados na fé, aperfeiçoados na palavra de Deus. Bendito o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opere, meu Deus, ricamente, opere, meu Deus, poderosamente sobre esta obra, sobre este ministério. Senhor, que todos venham captar a Tua mensagem, a visão clara ministerial, o chamamento de Deus, que ninguém venha ser infiel, ou uma pessoa como a onda do mar, que está lá em cima, não Deus está lá embaixo, que ninguém venha ser de pensamento dobre, inconstante. Meu Deus amado, faça avivamento sobre esta obra, sobre este ministério. Aviva o Teu povo, manifesta da Tua glória, opere, meu Deus, tão grande avivamento sobre este Teu povo. Nos ajuda, Senhor,
a termos a mente de Cristo. Confirma tão grande vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre este ministério. Espírito Santo querido, que tu vem encontrar em cada um facilidade de nos aperfeiçoar, que não venhamos de maneira alguma, Senhor, ser reprovados, mas aperfeiçoados, a agir como Cristo agiria. Manifesta, Senhor, da tua glória e do teu poder. Faça, Senhor, tão grande avivamento. Opere, Senhor, tão grandes maravilhas sobre este teu povo. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Tenha misericórdia, Pai. Faça tão grande avivamento para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.